Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos abordar um assunto direcionado a todos os umbandistas, principalmente aqueles novatos. Este capítulo é dedicado aos que estão iniciando o seu processo de entrada na Umbanda. Aqueles que, assim, querem fazer da Umbanda o seu caminho espiritual, compreendendo os seus fundamentos e evoluindo com ele, evoluindo com o amor, evoluindo com a caridade, com um compromisso ao irmão, com comprometimento, pois Umbanda se faz com compromisso e comprometimento com a fé, com o amor e com a caridade. O começo é muito intenso, é intenso mesmo. Tudo é novidade, tudo é lindo, suas cores, seu cheiro, sua luz encanta, o seu brilho, mas vai muito além disso. A emoção passa a tomar conta do coração. A curiosidade, a vontade de aprender, tudo carrega nossa mente com uma mistura de curiosidade e aprendizado, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco da parte histórica da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira. A Umbanda nasceu da fusão de elementos do catolicismo, do espiritismo kardeciano, tradições dos povos originários, tradição dos povos vindo de lá, do outro lado do oceano, os povos da África, os povos africanos. Uma manifestação espiritual que celebra a diversidade e a ancestralidade. Ela surge no dia 15 de novembro de 1908. Ou seja, a nossa Umbanda é uma religião muito nova. Foi através do médium Zélio Fernandino de Moraes e do caboclo das 7 encruzilhadas que a nossa Umbanda foi anunciada como uma religião que acolheria a todos, sem nenhuma forma de discriminação. Seja discriminação por credo, raça, gênero, cor ou até classe social. Veja bem, nesta data ela foi anunciada como uma religião. E isso não quer dizer que não haja a manifestação dessas entidades anteriormente a esta data. A Umbanda tem como o motor desta locomotiva a fé. Acreditamos em um só Deus, que chamamos de Olorum, e nas manifestações de seus enviados, os seus filhos, as divindades, as quais chamamos de orixás. Para um umbandista, os orixás que regem as forças da natureza e o sentido da vida humana, pois
sem as benesses da natureza? Não havíamos de existir. Os ritos são baseados no amor incondicional que nos conectam com os guias. Os guias são os nossos direcionadores, os nossos guias espirituais, são nossos mentores. Mais comum na Umbanda são chamados de entidades. Este amor também se propaga ao próximo, buscando sempre a harmonia e a saúde física e espiritual. O equilíbrio emocional. Nosso lema é caridade espiritual através do passe, do acolhimento, do auxílio, sendo uma forma totalmente gratuita àqueles que nos procuram, sem cobrar nada. Eu disse absolutamente nada pelos trabalhos espirituais, uma vez que não somos nós quem os fazemos. São as entidades e nós somos apenas e tão somente as ferramentas. A caridade é a lei suprema da nossa Umbanda. Ser médium é ser um servidor do próximo, doando o axé que recebemos gratuitamente de nossos guias. Somos ferramentas usadas pelos espíritos aqui nesta terra. Os espíritos que aqui já passaram e conseguiram a sua evolução. E hoje receberam a outorga, evoluíram tanto ao ponto de virem a nosso auxílio. São os caboclos de pena, ou os caboclos de couro, os pretos velhos, os baianos, os marinheiros, as crianças do plano astral, os senhores Exus, nossos iluminadores de caminhos e de tantas outras linhas que nos contemplam com seus ensinamentos, com seu direcionamento para chegarmos à cura física, emocional e espiritual. O terreiro é o espaço sagrado onde se acontecem as engiras. Para os mais antigos e tradicionais, ou as giras para os mais novos. Um local de extremo respeito, disciplina e aprendizado, onde todos estão ali, onde cada filho é tocado pela fé e parte em busca de sua evolução espiritual. O terreiro é um local de paz, é um local de refúgio,
de conversa entre nós e os espíritos que nos guardam, onde o céu e a terra se encontram, onde o céu e a terra se tocam. As engiras ou as giras têm o seu étimo da palavra em quimbundo, nidira, que significa caminho, que significa rota, que significa via. Dentro da Umbanda, compreendemos como o caminho que nos leva ao contato com as entidades, com os orixás, com as forças da natureza. As giras na Umbanda também significam as sessões espirituais onde os cultos ritualísticos acontecem. Ali acontecem as rodas físicas, com os membros umbandistas, que juntos, todos ali, aliados, criam uma coisa chamada corrente espiritual. As engiras ou giras fazem parte do ritual maior, o grande ritual do culto aos orixás e às entidades. São nas giras onde acontecem as magias do atendimento, as magias do desenvolvimento, do aconselhamento, a maior magia que é a cura, os descarregos e outros ritos que compõem o trabalho espiritual umbandista, principalmente o autoconhecimento, a autotransformação, o autoaprendizado. Mas, para que esse trabalho aconteça efetivamente, existe um cerimonial, um momento de preparo, com defumação, com concentração, mentalização de energias saudáveis, cânticos de ponto, onde todos devem saber e cantar junto, pois é a nossa reza. Atos de bater a cabeça ao congá, de troca de bênçãos, preparando o corpo físico para que esteja apto ao chamado espiritual. Falamos em bater a cabeça no congá. Este é um dos pontos de força do terreiro. O altar, também chamado de peji, com imagens que representam as entidades ou os orixás. Lá são colocados velas, sinetas, búzios, flores, conchas, pedras e outros objetos que nos ligam aos nossos protetores. Porém, esta é uma necessidade nossa. A verdadeira máxima é crer. Nós ainda precisamos ver para crer. No espaço
que chamamos de terreiro, também estão contidos os assentamentos de cada orixá, ponto energético e específico de cada divindade. Cada trabalho, cada gira é um encontro único. Não existe uma gira ou uma engira igual a outra. Elas podem até ser semelhantes, mas se diferencia quanto à necessidade do dia e o tipo de trabalho. Contamos com giras abertas ao público e ali se promovem as assistências. Durante estas assistências, ao público, através da ajuda dos cambonos, ele vem e se aproxima ao médium já incorporado para pedirem conselhos, recebem ajuda espiritual, e neste caso, médiuns batizados e coroados, ou seja, preparados para isso. Os médiuns que estão ainda em processo, sim, podem ministrar apenas o passe magnético. Já os batizados e coroados ministram o passe magnético e dão consultas. Nestas engiras acontecem os atendimentos de cura, de desobsessão, livramento, aconselhamento, acolhimento. Estas engiras podem ser destinadas a algum orixá específico ou alguma entidade específica. Entre elas, podemos destacar os nossos amados pretos velhos, aos caboclos de Oxóssi, aos boiadeiros, à linha das águas, aos erês, que são as crianças da Umbanda, aos exus, como exemplo, e tantos outros. No terreiro, destacamos a corimba, composta por atabaques e seus corimbeiros, médiuns que tocam este instrumento ritualístico e sagrado. Cada um tem o seu próprio nome e o som definido. São eles o rom, o maior, com o som mais grave, o rompi, o intermediário, com um som médio, e o lê, o menorzinho, com um som mais agudo, formando uma escala harmônica para chamar as entidades e conduzir os toques sagrados, sendo essenciais para a comunicação e energia no terreiro. Não são apenas instrumentos profanos de percussão. Em cada um há um orixá assentado. Eles são responsáveis por cada batida, cada som específico, por cada ponto, por cada oração cantada. Médiuns, filhos, pais ou mãe no santo, são eles que estabelecem o contato direto com as entidades. Cada médium carrega uma especificidade mediúnica ou mais de uma, tá? Podendo ser médiuns de transporte, médiuns passistas, médiuns de cura, de magia e etc. No terreiro,
cada médium é único. E sua mediunidade também, viu? Cada um tem o seu tempo. E esse tempo tem que ser respeitado, evitando o tal do apressamento. Os médiuns iniciantes que ainda estão em treinamento podem não estar aptos para as suas funções. Ainda estão em preparo para a prática desta caridade, dessa doação. O médium que não pratica a caridade é como uma lâmpada apagada. Nossa missão é iluminar os caminhos, levando consolo aos aflitos, a esperança aos desesperados. O pai ou a mãe no santo já passaram por todas estas etapas para chegarem nesta posição. Já passaram por vários rituais, desde batismo, coroações, cacicamentos, inúmeros amacis e muito mais, muito estudo. No terreiro, eles são responsáveis pelas demandas e organizações. São, geralmente, as pessoas que realizam a cerimônia, trabalham e deliberam trabalhos aos seus filhos. Todo pai ou mãe no santo já foi um filho no santo. Mas bem poucos filhos no santo serão pais ou mães no santo. A Umbanda é uma religião belíssima, repleta de ritualística que está pautada no amor, na caridade e na solidariedade. Não se faz caridade com sobras. A verdadeira doação na Umbanda é entregue, é entregar, é doar o seu melhor, o seu tempo, a sua energia, o seu amor em favor de quem precisa. Ser um umbandista não lhe torna uma pessoa diferente, uma pessoa especial, imune a erros ou pensamentos, ou mesmo desejos negativos. Sim, vai passar por raiva, vai passar por tristeza, por falta de dinheiro, problemas de saúde, grandiosos, assim como qualquer pessoa. A espiritualidade não te poupa ou te blinda das intempéries do mundo. Ela te ensina a atravessá-las com força, com coragem, com resgate e, principalmente, colocando em prática a sua reforma íntima. Eu sempre digo às pessoas que vêm ao meu encontro perguntando sobre a Umbanda, eu sempre digo, não vá a um terreiro de Umbanda. Você corre um grande risco. Você corre o risco de se apaixonar e querer fazer parte desta iluminada religião. Ser parte
integrante de um terreiro exige comprometimento, exige estudo, dedicação, tempo, custo, inclusive financeiro. Afinal de contas, temos que pagar água, luz, impostos, internet, aluguel, né? Então, os filhos têm sim que contribuir, inclusive financeiramente. Terá que abdicar de festas, de encontros com amigos, muitas vezes até com familiares. Se afastar naturalmente de pessoas que possam a não suportar a sua luz. Vai chegar no final de um trabalho cansado, porém feliz, carregadinho de axé. O mais importante é sentir-se útil, estar lá para servir, para ajudar e sustentar a corrente, pondo em prática a responsabilidade com o terreiro e com a mediunidade. Cada passe, cada erva, cada defumador, cada copo de água oferecido é um ato de caridade que ecoa no plano espiritual. Assim como em toda comunidade, o terreiro é composto por pessoas. Onde existem pessoas, existem conflitos, como brigas, fofocas, panelinhas e diferentes formas de pensar. Mas como toda boa escola, o terreiro não é lugar de perfeição, é lugar de aprendizado. O trabalho no terreiro, escola, onde a cada dia, a cada encontro com as entidades, aprendemos a amar, sem condição específica, a sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Você não está aí para escolher a quem gosta, para fazer amiguinhos, mas sim para cumprir um propósito espiritual. Seu compromisso é com a espiritualidade. Tudo vê. Não esqueça disso. A espiritualidade tudo vê. Tudo ouve. E nunca, nunca te julgará, mas vai lhe cobrar conduta retilínea, conduta ilibada. Sacerdotes não são deuses. Não podem e não devem ser endeusados. Devem sim ser ouvidos e respeitados. Nem sempre você concordará com tudo o que o sacerdote direcionar. Porém, o respeito é fundamental. A cada ordem ou a cada direcionamento do sacerdote, do zelador, está carregado de fundamento que muitas vezes não é do seu conhecimento. Como pessoas, são pessoas. E as questões pessoais devem ficar fora do terreiro.
pois lá dentro todos, sem exceção, são irmãos e devem se respeitar, trocar bênçãos e ajudar um ao outro sem julgamento. Ser um integrante do terreiro, ser um médium umbandista, não se restringe apenas no terreiro. A mediunidade te acompanha em todos os lugares, dentro e fora da casa de axé, do terreiro. E pessoas vão lhe procurar, vão lhe pedir ajuda, uma palavra amiga, uma orientação, um ombro. E é aí que você começa a fazer a caridade. Muitas vezes, sem nem levar o irmão necessitado ao terreiro, mas sim com um aconselhamento, com uma escuta, com um abraço, com um acolhimento. Uma vela, um prato de comida. Manter um terreiro tem custo. E olha, não é baixo não, viu? Como eu disse para vocês, tudo custa. Aluguel, luz, água, internet, vela, ervas, produtos de limpeza, de manutenção, tudo aquilo que envolve o bem-estar, o conforto do ser encarnado. Então, ser umbandista, sim, tem custo. Estes custos são divididos entre os membros do terreiro e facilitam a todos o fardo que outrora era pesado demais. Agora, dividido entre todos, se torna muito mais suave. Esperar que o seu irmão contribua financeiramente para manter a sua fé não é correto e chega a ser desconfortável. Não atrase a sua mensalidade. Está com problema financeiro? Conversa com seu pai no santo. Não se dê uma de desentendido. Esqueci. Não esqueça. É prioridade. Na hora de pedir um alento, nós não esquecemos. Como é que nós podemos receber a honra das entidades em nossa casa se nós não a prepararmos, se nós não a limparmos, se não tiver aonde ficar? E tudo isso gera custo. Lembre, meu irmão, vamos dividir o fardo. Honre com os compromissos financeiros que você assumiu ao entrar para o terreiro. Você sabia disso? Mais uma vez, eu ressalto. E ressaltarei quantas vezes forem necessário. Não se compare com seus irmãos. Cada médium tem seu tempo, sua forma, o seu caminho. As entidades que te acompanham sabem exatamente como conduzir o seu desenvolvimento. Não tenha pressa e viva cada etapa do seu desenvolvimento com respeito e aprendizado. Ser médium umbandista não é fácil. Haverão dias de dúvidas, dias de desânimo, de preguiça, dias em que você
vai pensar em desistir. Isso faz parte. Isso é mais uma prova de sua fé. Imagine se para você algumas vezes é penoso deixar a sua casa em rumo ao terreiro. Imagine para a entidade que deixa Aruanda, um paraíso aonde o amor impera. E vem para este plano sujo, cheio de intenções, e quando chega, não encontra a sua ferramenta chamada médium. Mas, com o tempo, você percebe que vale a pena quando vê pessoas chegarem perdidas e saírem fortalecidas. Lágrimas que brotam nos olhos serem substituídos por sorriso nos lábios. A você que está iniciando sua jornada agora, que ainda não conhece as entidades que te acompanham ou os orixás que compõem sua coroa mediúnica, saiba, eles sempre estarão lá, direcionando a sua vida. As entidades farão o que você precisa e não o que você quer. As entidades falarão muito, não a você. O não faz parte. Dizer não a você também é um ato de amor. Afinal, você nunca caminha sozinho. Você que quer conhecer a Umbanda, você que quer entrar para a Umbanda, saiba que tudo o que doamos com o coração retorna a nós em forma de luz. Umbanda é caridade, é amor, é um investimento que fazemos em nossa própria evolução espiritual. Investir no futuro é coisa séria. Assim como a Umbanda. Coisa séria para gente séria. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz do Mestre Oxalá. E que nossa Mãe Iemanjá possa sempre, sempre, sempre nos abençoar. Axé.